svaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodaya. Om. Oi, gente! Então vamos continuar hoje a história do Mahabharata, o resumo do Mahabharata que a gente está contando aqui na nossa página do YouTube. Então hoje a gente vai começar voltando um pouquinho para o vídeo anterior, quando a gente falou que Kunti, ainda novinha, havia tido um filho, e esse filho era de Devasúria, o deus Sol, que apareceu para ela, e que ela deixou esse filho num cesto por conta de todo o contexto social da época, da pressão. Ela era muito jovem ainda, então ela se viu sem outra alternativa e com muito sofrimento deixou esse filho nas margens do rio e ele foi caminhando, o rio foi levando até o outro reino, até o reino dos Kurus. Na época, né, o rei Shantanu era o rei deste reino de Hastinapura, que a gente também falou no vídeo anterior. Então, quando esse cesto chega às margens lá da aldeia dos camponeses, né, dos Kurus de Hastinapura, um casal recolhe essa criança, né, o Karna, que era o primeiro filho da Kunti. E esse casal, então, era um camponês chamado Adirata e a sua esposa Radha. Um casal super simples, e o pai, né, o Adirata, também ele era cocheiro de Shantanu. E ele então encontra Karna e eles, como não podiam ter filhos, entendem que Karna era um presente dos deuses na vida deles, o filho que eles tanto desejaram, e criam Karna como sendo filhos deles, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito de pais para um filho muito querido e muito desejado. Bom, eles batizam Karna, né, com o nome, o Karna acaba sendo conhecido como Radeya. Radeya significa o filho de Radha, que era o nome dessa moça que acolheu ele como mãe, né? Bom, Karna cresce, né, ou Radeya cresce, e logo nos primeiros anos de juventude, ele já se interessa por artes de guerra. Na verdade, o seu pai adotivo, né, queria que ele fosse cocheiro também, seguisse os passos dele. Mas Karna sente um chamado muito forte para ser um guerreiro. Na verdade, ele era filho de Kunti, então ele tinha, e também do Devasúria, então ele tinha o sangue de guerreiro nele, né? E ele não queria ser cocheiro, ele tinha muita vontade de aprender as artes de guerra. Então, quando ele ainda é um adolescente, ele procura Dronacharya, que era um grande guru de artes de guerra. Mas Dronacharya só ensinava essas artes, né, de arco e flecha, de espada, de tudo isso que Karna queria muito aprender. Ele só ensinava isso para os Kshatriyas, que era uma casta hindu de guerreiros. E os Kshatriyas, eles eram sempre filhos de reis e rainhas, né? Mas ele era o filho de uma rainha, de uma princesa, né, da Kunti, de um deus. Mas ninguém sabia disso, o próprio Karna não sabia disso. Então ele procura Dronacharya e Dronacharya diz para ele: eu não vou te ensinar. Pode dar meia volta e ir embora, porque você não é um Kshatriya. E Karna fica arrasado, porque ele tinha
toda a alma dele queria muito aprender a ser um guerreiro. Ele, na verdade, ele era da casta dos guerreiros, né? Então, ele procura outro guru. Ele procura o guru que ensinou Dronacharya a ser um professor de artes de guerra, né? E esse guru chama Parashurama. Ele procura, mas ele já imaginou que ele não seria aceito, porque ele era, sim, um simples filho de cocheiro. Então ele se disfarça de Brahmani. Brahmani era uma outra casta, né? De nobres, é uma casta voltada para os religiosos, para os sacerdotes, para aqueles que recebem a palavra de Deus, né? Que é a palavra dos deuses. Então, um Brahmani seria alguém dessa casta, que são sempre aqueles que têm a ligação direta com as mensagens do divino, dos deuses, do espiritual. Ele se disfarça disso e vai até o guru de Dronacharya, que, né, é o Parashurama. E fantasiado de Brahmani, ele pede por favor para ser instruído nas artes de guerra. E ele aceita, porque Parashurama acredita que Karna é um Brahmani e começa a ensinar as artes de guerra, o próprio guru de Dronacharya. E Karna vai se desenvolvendo impressionantemente. E Karna já havia intuitivamente escolhido Devasúria para ser o mestre dele. Isso mesmo antes dele ter procurado Parashurama para ensiná-lo as artes de guerra. Logo que a primeira vez que Dronacharya já havia dito que não ia ensiná-lo, por ele não ser um kshatriya, ele já começou a treinar sozinho. Ele não perdeu tempo, não ficou se lamentando, né? E nessas de treinar sozinho, ele elegeu Devasúria para ser o guru dele, o mestre dele. E depois ele acabou sendo aí disfarçado de Brahmani, acolhido por Parashurama. E os anos foram passando e ele virou o melhor de todos os guerreiros desses alunos, né? Ao ponto de Parashurama dizer que ele era superior ao próprio Parashurama. Então, um dia, Parashurama adormeceu, né? E Karna estava sentado próximo do guru dele, do guru de artes de guerra dele, e ele estava lá quietinho para não atrapalhar o sono do guru. Quando uma abelha vem voando, vai até a perna de Karna e dá uma ferroada nele. E ele sente uma dor enorme, mas ele não grita, ele não fala nada para não atrapalhar o sono do guru, que estava repousando. E ele fica lá firme por respeito ao descanso do guru. Quando Parashurama desperta, ele olha para Karna e vê aquele sangue na perna de Karna. E ele sabia que os Brahmanes não sangravam. Tinham uma grande história sobre os Brahmanes. Então, os Brahmanes não sangravam como pessoas comuns. Então, naquele momento, ele percebeu que ele estava sendo enganado, que Karna não era um Brahmane. Mas Karna era brilhante, Karna era justo, Karna era bondoso. Ele estava sempre querendo ajudar. Teve um outro episódio que ele viu uma criança chorando porque tinha derrubado manteiga na terra e a madrasta ia brigar com ele, né? A criancinha chorando porque a madrasta ia brigar com ele, porque ele havia derrubado a manteiga da madrasta, e ele fica comovido e dá a manteiga dele mesmo para a criança não tomar bronca da madrasta. Enfim, Karna tem um histórico de ser um cara muito altruísta, muito justo também. Então, mas
Parashurama havia feito um juramento de que ele só ensinaria artes de guerra para pessoas de castas como os brahmanes ou os kshatriyas. Então, ele ficou furioso com Karna, porque ele foi enganado por anos. E Karna se ajoelha aos pés do guru, implora perdão, explica a história dele, que ele é filho de cocheiro, que ele tinha sido... Na verdade, ele conta a história, que ele não queria ser um cocheiro, que o coração dele chamava ele para ser um guerreiro, né? E ele implora perdão pro Parashurama, e Parashurama diz assim para ele que ele haveria de ir embora, e ainda disse assim para ele: Karna, o dia que você, no momento que você mais precisar, você vai falhar em guerra. Ele falou isso, tipo, pro Karna, né? Mas reconhecendo a grandeza do Karna como guerreiro, tanto internamente quanto externamente, Parashurama dá de presente para Karna suas armas de guerra, suas próprias armas, seu próprio arco e mais também armas de guerra que eram consideradas divinas, né, com poderes transcendentais. Mas ainda assim, Parashurama pede para Karna ir embora, né? Essa arma celestial que ele dá de presente para Karna chama Bhargavastra, e o arco pessoal do guru de Parashurama chama Vijaya, e ele dá pro Karna como um reconhecimento da grandiosidade de Karna como um guerreiro, mas ao mesmo tempo ele solta uma maldição mesmo, dizendo: olha, Karna, por isso que você fez comigo, por você ter me enganado por todos esses anos, no momento que você mais precisar, você vai falhar em guerra. E aí Karna, então, arrasado, né, muito arrependido de ter enganado o seu guru, mas ele não tinha outra alternativa. Ele sabia que ele tinha esse poder, que ele queria ser um guerreiro, e por conta dele ser filho de cocheiro, ele nunca era aceito para aprender as artes de guerra. Ele já havia treinado sozinho e tinha conseguido altos níveis sozinho, mas ele queria aprender artes específicas, né, que somente os gurus tinham a capacidade de ensinar. Então, para realizar o sonho dele, e como na sociedade ele não era aceito por conta da casta, ele inventou essa mentira, mas ele se dedicou muito, ele se tornou o melhor de todos os alunos, mas ainda assim ele foi expulso e saiu triste, mas ao mesmo tempo preparado para ser o guerreiro que ele sempre sonhou ser, e com as armas, né? Com as armas que ele ganhou de presente do guru Parashurama, né? Bom, então essa é uma continuação da história do Karna. Paralelamente a isso, no vídeo anterior, a gente chegou a falar até o nascimento de Pandu e Dhritarashtra, né? E quando Pandu vai para a floresta com as esposas Kunti e Madri, e depois quando Madri e Pandu morrem, né? Kunti fica aí com a missão de criar os filhos, né? Que crescem como crianças espetaculares, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre as características deles. Mas no momento que Pandu vai para a floresta, o irmão cego se torna o rei. O rei, né? Porque mesmo sendo cego, ele não seria rei por ser cego, mas Pandu deixa para o irmão o reino por conta de toda a história que a gente contou no vídeo anterior. E aí, então, o que acontece com Dhritarashtra lá? Como que fica para ele essa situação? Bom,
Dhritarashtra, então, ele é prometido em casamento para uma moça chamada Gandhari, né? E aí, então, Gandhari é avisada pela família dela que ela vai casar com o príncipe Dhritarashtra, né, de Hastinapura, dos Kurus, e ela aceita. Mas ninguém fala para ela que ele é cego e usa faixa nos olhos, né? Apenas que ele é forte, que ele é um homem, um bom guerreiro, né, um bom lutador, porque Pando ensinou para ele, mesmo ele sendo cego, né, o irmão com toda a paciência e amor, ensinou para ele as artes de guerra. Então ele era muito forte, muito bom também nas lutas, né? Apesar de não ter um coração como o que Pando tinha, ele era um bom guerreiro. Bom, Gandhari casa com Dhritarashtra, mas no dia do casamento, uma das criadas de Gandhari, ela era uma princesa de um outro reino, né? Ela foi até o reino de Hastinapura para casar com Dhritarashtra. Uma criada chega para ela e fala assim: nossa, mas você está tão linda para o seu casamento. Uma criada bem invejosa, assim, né? Chega para Gandhari e fala: você está tão linda para o seu casamento, mas de que adianta você estar tão linda se o seu príncipe é cego? E aí Gandhari toma um choque, porque a família dela não tinha avisado para ela que ele era cego. Mas ela já está lá, já deu a palavra dela, e a palavra era uma coisa era uma desonra você ir contra uma palavra sua. Então ela casa, e aí ela toma a decisão no dia do casamento de acompanhar o desafio desse marido, essa missão desse marido de ser um rei cego e ela rainha. Então ela põe uma venda nos olhos de si mesma e faz um juramento de que ela seria então uma rainha cega, já que ela estava casando com um rei cego, para que os dois juntos pudessem cumprir a missão deles de rei e rainha. Bom, foi-se o casamento, mas quando Dhritarashtra percebe que ela pôs uma venda nos olhos, ele fica ofendido, realmente toma aquilo como uma ofensa e fica com raiva dela, com ódio dela, né? Porque o Dhritarashtra era bem raivoso, assim, muito vingativo, né? Então, de raiva da esposa, ele vai lá e engravida a cuidadora dela. Ele tem lá um relacionamento com a cuidadora dela e engravida essa cuidadora. Mas antes dele casar, ele havia recebido uma bênção de que ele teria 100 filhos. E aí ele engravida essa cuidadora e depois ele engravida a esposa, Gandhari. E Gandhari, então, quando ela vai dar à luz, ela dá à luz aos 100 filhos que ele foi abençoado para ter. Todos no mesmo parto, só que cada um numa hora diferente. Não nasceram todos na mesma hora. Nasceu um, daqui a meia hora nasceu outro, daqui a uma hora o outro, enfim. Foram 100 filhos. E o primeiro desses 100 filhos é um personagem importante para a nossa história, chamado Duryodhana. Bom, então assim ficou o contexto de Dhritarashtra, enquanto as coisas lá na floresta, com a Kunti, com Pandu e com Madri aconteciam. Muito bem. Voltando para Kunti, lá na floresta, após a morte de Madri e Pandu, Kunti com aqueles 5 filhos de Devas, os 5 maravilhosos sobre responsabilidade dela. E ela, para criá-los, educá-los, alimentá-los, ela decide então voltar com eles para Hastinapura, onde Dhritarashtra era o rei, junto com sua esposa Gandhari e os 100 filhos, 101,
porque tinha um da criada. Bom, ela volta para o reino de Hastinapura e é acolhida. Volta com os seus 5 filhos, os 5 filhos dos Devas, que eram conhecidos como os Pandavas. Então, os filhos da Kunti eram chamados de os Pandavas. E os filhos de Dhritarashtra eram conhecidos como os Kauravas. Então, tinham lá os 101 Kauravas e os 5 Pandavas. E realmente esses 5 Pandavas, os Pandavas, eram jovens que defendiam o Dharma. Eles eram dhármicos, inegavelmente. Dhármicos, na história aqui, significam pessoas que defendem as virtudes divinas. Então, eles defendiam a justiça, defendiam a verdade, defendiam o amor, defendiam a caridade, defendiam a honra. E quando eles chegaram com Kunti em Hastinapura, os Kauravas, os 101 Kauravas, ficaram com muita inveja dos Pandavas, principalmente Duryodhana, que era o primeiro dos 100 filhos de Gandhari. Então, os Pandavas e os Kauravas são enviados para a escola de guerreiros, cujo professor é o Guru, que não aceitou o Karna, ou seja, o Dronacharya, o Guru Drona, né, que era conhecido como Guru Drona, aquele que rejeitou Karna por ele não ser um Kshatriya. E então ele vai ensinar aí os Pandavas e os Kauravas as artes de guerra. Mal sabe ele, né, que o Karna, na verdade, é o irmão mais velho dos Pandavas e é muito dhármico também, defensor do Dharma também, né, que são os filhos dos Devas. Enfim, então os Pandavas e os Kauravas começam seus treinos e suas histórias na escola de guerreiros chamada Gurukulam, com o professor Guru Drona. E como vai ser esse desenvolvimento deles dentro dessa escola, a gente vai contar no próximo vídeo. Então, acompanhem as nossas histórias, o nosso resumo aqui do Mahabharata. No próximo vídeo a gente vai contar um pouco mais sobre o que acontece com Karna e como que é o desenvolvimento desses jovens Pandavas e Kauravas. Até lá!